Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história do porquê que eu vim parar na estética. Vocês sabem que durante muitos anos eu sou formada em Educação Física e Pedagogia e na época que eu fiz Educação Física, dei aula há muitos anos em algumas escolas super legais aqui em São Paulo e com o decorrer dos anos eu fui ficando um pouquinho decepcionada com a Educação Física dentro da escola. E no meio do caminho, ainda dando aula de educação física, o diretor de uma das escolas que eu dava aula pediu que eu fizesse pedagogia, assim como todos os professores de educação física, para que a gente pudesse dirigir algumas das unidades aonde eu dava aula. Bom, enfim, fiz pedagogia, o que foi muito bom também. Isso ganhei uma bagagem enorme pedagógica com relação às práticas de ensino, mas ainda não estava satisfeita. No meio do caminho eu resolvi fazer estética porque eu vi a minha mãe, a Dona Lola, que todo mundo, que muita gente conhece, hoje ela tem os seus 83 anos, é atuante, foi atuante durante muitos anos na área da estética, e eu via o quanto as pessoas gostavam de estar com ela, o quanto as pessoas gostavam do trabalho dela de uma forma muito, eu diria que muito carinhosa. E na educação física, fazendo um paralelo com a educação física, a gente tinha aí um roteiro, uma rotina de aula que era corrida, ginástica e jogo, e isso me incomodava muito. Teve aí uma época que eu fiz os cursos da Jane Fonda de ginástica com música, fiz vários cursos na USP que envolvia a dança e ginástica, isso sempre foi uma coisa que muito me encantou. E eu imprimi, eu diria que eu apliquei essas atividades de ginástica com música dentro do colégio, e que teve assim uma repercussão muito grande e causei ao mesmo tempo uma certa inquietação nos meus pares, nos professores, meus pares dentro da escola, a ponto de o diretor me chamar e falar assim: olha, a gente está gostando muito das suas aulas de ginástica com música. Eu levava vitrola, disco, bolachão para dentro da escola e eu curtia muito as aulas de ginástica, de música, enfim. E os alunos passaram a fazer minhas aulas com muito mais frequência, sem me entregarem tantos atestados médicos, por conta que eu deixei de dar de ministrar aquela aula rotineira de corrida, ginástica e jogo, o que me incomodava muito. Passei a ter uma aderência muito maior dos alunos. E o que me causou de decepção que o diretor dessa escola me chamou e disse o seguinte: ou você volta ao esquema anterior, corrida, ginástica e jogo, ou nós vamos ter alguns problemas com relação aos demais professores de educação física que não queriam dar uma aula que envolvesse pedagogicamente, didaticamente os alunos. E eu estava muito incomodada. Isso foi nos anos 85, 86, faz tempo isso. Eu já tinha feito o curso de estética em 80. Eu já trabalhava um pouquinho com os tratamentos corporais na clínica da minha mãe. Eu não gostava na época de fazer nada, absolutamente nada relacionado à estética facial. Eu tinha até vergonha um pouquinho de trabalhar com estética facial, porque eu pensava assim: puxa vida, eu não estudei tanto na minha vida para tirar cravo. Olha só que olhar que eu tinha sobre a estética. Era um olhar muito retrógrado, era um olhar muito ruim. Enfim, eu fiz educação física, fiz uma série de pós-graduações, fiz uma série de especializações para tirar cravo. Ai meu Deus, isso era algo que me incomodava e passei a trabalhar muito com o corpo, e era o foco. Eu trabalhava também com ginástica isométrica, trabalhava com os equipamentos de eletroestimulação, fora a crioterapia, que os testes todos de produtos com crioterapia naquela época, que foi nos anos 80, 81, 82, vieram para que eu pudesse testá-los. Queimei várias clientes testando esses produtos de crioterapia. Isso foi ao mesmo tempo que eu aprendi muito, mas foi algo que me incomodou, e eu diria que até um dos perrengues que eu sofri dentro da minha área, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então eu meio que comecei a pensar: puxa vida, não quero mais a educação física. E nesse momento, em 1986, surgiu uma mudança para o Rio de Janeiro, o que ao mesmo tempo me deixou muito angustiada, porque eu tinha todo um envolvimento profissional com os colégios nos quais eu dava aula, e ao mesmo tempo na clínica da minha mãe, já veredando para um caminho que era muito legal. Eu tive um elemento facilitador, que era a minha mãe me indicando, e com este olhar da educação física, com este olhar da estética,
eu fiquei um pouco, eu confesso que eu fiquei muito receosa em mudar para uma cidade que era uma incógnita para mim. Nesse momento eu naquela época eu tinha uma filha que tinha 1 ano e 7 meses, o que me causou uma insegurança muito grande, porque eu deixei de ter um trabalho bem remunerado como colégio, um trabalho que também já me remunerava de uma forma adequada dentro da clínica da minha mãe, e tendo que começar do zero no Rio de Janeiro, tendo que buscar emprego no Rio de Janeiro, tendo uma filha pequena, cuja filha estava sob minha batuta, porque na época meu marido tinha que sair para trabalhar no trabalho dele, enfim. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou começar nessa nova empreitada? Eu ainda cheguei a procurar algumas escolas para dar aula de educação física no Rio de Janeiro, mas as escolas que eu havia conseguido era muito distante do local que eu morava em Copacabana, na República do Peru, e eu fiquei assim, como é que eu vou, com quem eu vou deixar minha filha? Eu não tinha empregada, morava num apartamento e eu cuidava da limpeza, fazia comida, então assim, tinha toda uma estrutura que eu tinha que me adaptar a uma nova vida, a uma nova forma de conduzir minha atividade. Foi quando eu falei, bati o martelo e disse assim, educação física vai deixar de ser foco na minha vida e vou enveredar para a área da estética. Eu vou parar agora um pouquinho, vou deixar para uma segunda parte para que você veja o que eu fiz para começar a trabalhar com a educação física no Rio de Janeiro, sendo que eu era uma ilustre desconhecida no Rio. E eu espero que você curta a partir da parte 2 dessa história, que é bastante interessante e que pode ser uma dica importante de início de trabalho para você. Me aguarde, compartilhar, me segue, um beijo, tchau, tchau. Sério? Você não vai botar no making off, vai? Não, isso não. Isso não, tá?